eu preciso mostrar para as crianças que toda emoção tem um papel importante no corpo, né? No corpo. Mostra, então, toda vez, a partir de agora, toda vez que seu filho chorar, ou que ele espernear, ou que ele esbravejar, né? Ele tá sentindo raiva, ele tá explodindo, ele tá chorando, ele tá triste, você vai lá, você vai acolher ele, você já sabe a linguagem do amor dele, você vai usar esta linguagem, né? Principalmente se tiver o toque, contato físico, vai lá, abraça, mas você vai acolher. Você vai falar, filho, por que você está fazendo isso? Por que você está chorando? Por que é que você está gritando? O que é que aconteceu? E você vai ajudar ele a entender o que despertou aquela emoção. E você vai ajudar ele a dar nome para aquilo. O que você está sentindo? É tristeza? É raiva? É medo? O que é que você está sentindo? Porque quando a gente identifica, né? Então você vai ensinar para ele que não tem nenhuma emoção ruim, que todas são necessárias, você vai permitir ele expressar isso, você não vai repreender o choro, nem a braveza, você não vai repreender mais, você vai, na verdade, incentivar ele a expor esse sentimento, principalmente se você percebe que ele tem dificuldade de expor. E crianças autistas têm mais dificuldade ainda de expor os sentimentos, tá? Então, se você está aqui e o seu filho é autista, né, além aí de TDAH, você vai incentivar ele ainda mais, mostrando que, poxa, tá tudo bem você sentir isso, eu tô aqui, eu tô do seu lado, independente daquilo que você estiver sentindo. E você vai ensinar para ele como gerenciar e não reprimir, jamais reprimir. Você vai mostrar para ele que tá tudo bem sentir aquilo. O que importa mesmo é como ele vai agir diante dessa emoção. Isso aqui a gente já começa a trabalhar o conceito da autorresponsabilidade, né? Mostrar para a criança que tem consequências as minhas atitudes. Tá, eu tô com raiva, e agora? O que eu vou fazer com essa raiva? Meu amigo me bateu. Eu vou bater de volta, eu vou lá chamar a professora, o que é que eu vou fazer? Não existe, na verdade, certo e errado aqui. Existem consequências e ele precisa pensar em qual consequência ele quer atingir. Qual consequência vai ser melhor para ele e para as pessoas que estão à volta dele. Então, a gente vai começar a incentivar essa reflexão também na criança para levar ela a essa, né, autorresponsabilidade. Quando a gente impede, né, então a criança de expressar as emoções dela e ela tem esse senso, né, de não merecimento, a gente pode até mesmo induzir, né, comportamentos nessa criança para a vida adulta abusivos. Então é uma criança que talvez ela se deixe abusar mais, né, abusar em todos os sentidos, né, ser abusada emocionalmente, né, com palavras ou explorada, né? Então, assim, vai lá o chefe lá no trabalho, é aquela pessoa que, poxa, tudo é ele não ganha nada mais para fazer tudo aquilo que ele faz extra, né? E a pessoa não sabe falar não. Então, a gente pode causar, quando a gente não supre as necessidades emocionais, né? A gente pode causar diversos problemas aí para a nossa vida adulta. Por isso que é tão importante a gente entender como funcionam as nossas emoções, né? Como que a gente protege essa nossa emoção? Então, agora você já entendeu que você tem que acolher, né? Essas emoções. E como que a gente protege, então, as nossas emoções? Vocês perceberam que o autoconhecimento é parte extremamente importante? Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender como que eu reajo diante de um medo. Diante de um medo, tem gente que vai chorar, tem gente que vai correr, tem gente que vai partir para ação, né? Como que eu, Alessandra, reajo diante de um medo? Eu sabendo como que eu reajo diante de uma determinada emoção, eu tenho como pensar sobre isso, né? E eu tenho como prevenir que essa situação aconteça, principalmente se eu sei que, por exemplo, eu paraliso diante do medo, eu vou tentar fazer de tudo para que eu não sinta esse medo ou este nível de medo que me paralisa, né? Poxa, o meu corpo de repente dá sinais.
Quem já teve depressão sabe do que eu tô falando, né? Ou quem já teve síndrome do pânico sabe do que eu tô falando. O nosso corpo dá sinais. E de repente você começa a observar esses sinais. E aí você fala: opa, estou ficando ansioso, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho tendência à ansiedade, eu, Alessandra. Então eu sei quando o meu corpo começa a dar sinais. Uma fadiga excessiva, aquele frio na barriga em momentos que não era para ser, né? Que nem são momentos tão assim importantes ou impactantes. Esquecimento, né? Um esquecimento com mais frequência. A gente que é mãe, a gente já tende a esquecer muita coisa, né? Porque a gente tem muitas coisas na cabeça. Mas sabe aquele esquecimento além do normal? Então, eu percebo esses sintomas em mim, né? Eu percebo esses sintomas em mim. Uma vontade a mais de comer, né? Eu sou daquelas pessoas que, quando estou ansiosa, eu quero descontar na comida. Tem gente que perde a fome, né? Então, eu preciso entender como que eu reajo diante de cada emoção, diante de cada sentimento. Uma vez que eu consigo me conhecer, eu consigo então detectar os primeiros sinais, no caso aqui da ansiedade. E opa, já liga um sinal de alerta, já vou fazer uma meditação, já vou colocar essa ansiedade, né, ali para Deus também me ajudar com isso, e eu vou começar a gerenciar para impedir que isso chegue num pânico, né? O medo, gente, ele é o início disso tudo, né? O medo, ele é o início da ansiedade e do pânico. Então, eu preciso entender como que eu reajo diante do medo. Preciso entender como eu reajo diante da raiva. Isso vai depender também muito do meu temperamento. Tem pessoas que são mais explosivas. Tem pessoas que são mais contidas. Se você, por exemplo, diante de uma raiva, você tende a explodir, brigar com quem tiver aí na sua frente, então, de repente, poxa, uma pessoa que briga muito no trânsito, se eu sei que qualquer coisa desperta minha raiva no trânsito, será que não vale a pena eu andar de janela fechada? Né? Para prevenir que, poxa, se eu ficar com aquela raiva, de repente não conseguir controlar ali, impedir que eu brigue, né, com o motorista do lado. Então, eu consigo começar a encontrar maneiras de prevenir que coisas ruins aconteçam diante dessas emoções. Tá fazendo sentido até aqui? Eu preciso prevenir e eu preciso saber o que fazer quando essa emoção aparecer. E eu só consigo isso me conhecendo. Isso tudo é autoconhecimento. Isso tudo que eu falei se resume a essa palavrinha. E é a palavrinha-chave da inteligência emocional: autoconhecimento.